Olá, bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje voltamos ao formato conversa com convidados e estou à conversa neste episódio com o Pedro Seabra. O Pedro, que vai ter a oportunidade de contar com detalhe tudo sobre a sua história de vida, a ligação com o desporto e com o desporto profissional e uma série de aventuras e desventuras, incluindo momentos muito altos e momentos muito difíceis da sua carreira e da sua vida. O Pedro é neste momento um parceiro, meu parceiro, no curso de coaching no desporto, que estamos a lançar para o mundo e onde ambos, enquanto coaches no desporto, com experiência, o Pedro, sobretudo no futebol, eu no futebol e também noutras modalidades, decidimos que estava na hora de partilhar aquilo que nós sabemos, o nosso conhecimento, a nossa experiência e, portanto, esta conversa acho que serve também para ficares a conhecer o Pedro enquanto coach e quem sabe decidires juntar-te a nós no nosso curso de coaching para desporto. Se isso for interessante para ti, aqui nas notas do episódio encontras os links para obter essa informação, etc. Já sabes que também é fácil nas redes sociais do podcast ou nas minhas redes sociais encontrares essa informação toda. Também me podes mandar uma mensagem e falamos sobre isso. Agora, o que eu quero mesmo fazer é convidar-te a, durante um pouco mais de uma hora, a mergulhares aqui numa conversa espetacular e entre dois Pedros, eu e o Pedro Seabra, que é coach profissional de futebolistas de elite, tem uma empresa, a Sports Mind Academy, onde ele e a sua equipa trabalham neste momento com umas largas dezenas de futebolistas. E esta experiência muito rica vai ser trazida aqui para a conversa e vamos focar em imensas aprendizagens. É uma conversa cheia de insights, é uma conversa bem disposta, divertida, com algumas histórias e revelações feitas aqui em primeira mão pelo Pedro. Eu acho que vais gostar. Fica connosco. Olá, bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Já sabem que hoje estou à conversa com o Pedro Seabra, que é coach, mas antes de ser coach foi muitas outras coisas. E acho que vamos começar a conversa por aí. Olá, Pedro. Olá, Pedro, tudo bem? Eu sei que tu és um ouvinte do podcast IVM, não é? É verdade. Acho que desde o primeiro episódio. A sério? Acabei já por assistir ao IVM ao vivo, contigo e com a Mia, e depois eu acho que para quem gosta de desenvolvimento pessoal, para quem gosta da língua portuguesa, acho que é o podcast de referência para mim, para poder ouvir enquanto conduzo, enquanto quero às vezes relaxar em casa. É um podcast assim, que sigo semanalmente. Ei, que maravilha, pronto. Então agora vais ouvir um episódio contigo. Verdade. Olha Pedro, nós já tivemos aqui ao longo do tempo, eu já trouxe aqui ao podcast alguns jogadores de futebol. Lembro-me de que tivemos aqui uma conversa muito interessante com o Tarantini, tivemos uma conversa espetacular com a Tita, com pessoas que tu também conheces. Sim. Só que tu estás aqui como pessoa ligada ao mundo de futebol, mas num papel muito especial, que é tu atuas no mercado de futebol como coach de muitos futebolistas, e já vamos falar sobre isso mais à frente. Sendo que a tua primeira ligação ao futebol foi mesmo como futebolista, não é? Queres-me falar um bocadinho de como é que o futebol apareceu na tua vida? Sim. Eu quando era, sei lá, era um miúdo mesmo, tinha 4, 5 anos, aquilo que se fazia na rua, quase o dia inteiro, era jogar a bola. E, portanto, eu olhando para trás, é fácil perceber que provavelmente eu não poderia fazer outra coisa na vida do que não jogar futebol, porque era isso que os meus colegas praticavam. Ao domingo, quando saía com os meus pais, era para ir com a minha mãe ver o meu pai jogar. O meu pai também jogou futebol. E então toda a minha família, inclusive o meu tio, o meu padrinho, chegaram a jogar juntos, os 3 na mesma equipa, e portanto toda a minha família vivia muito o futebol. Além da minha família, quando eu saía à rua para brincar com os meus amigos, era o desporto predileto, e era uma altura em que não haviam telemóveis, as consolas estavam a começar a aparecer, e portanto o dia-a-dia de uma criança era muito passado na rua, a jogar à bola, e portanto
Eu não sei se fui eu que escolhi o futebol ou se foi o futebol que me escolheu a mim. Eu acho que foi mais a segunda perspectiva. E eu acabei por, aos 6 7 anos de idade, uh, ser levado pelo meu pai a um treino do Boa Vista para as escolinhas de Boa Vista. Pronto. E na altura fomos uns 6 lá da rua, fomos na carrinha do meu pai, fomos todos treinar lá aquilo que se chama treinar à experiência, não é? No fundo, foi o primeiro contacto que eu tive com muitas das coisas que os futebolistas sentem. A ansiedade, o stress de perceber se vai ficar, se não vai, se vai ser validado ou se não vai. E foi o primeiro contacto que eu tive com esse tipo de emoções, porque na rua, basicamente, nós divertíamos-nos apenas, não é? E então, depois, quando vivo a Boa Vista, acabei por ficar. E aí começou um longo trajeto de futebol federado, digamos assim. Joguei futebol federado desde os 7 anos até aos 23. E de alguma forma eu posso dizer que o futebol foi sempre a minha vida. Isto é, eu tudo que fazia, tudo que eu pensava, era tudo sempre direcionado para o futebol. Era muito interessante como toda a minha vida acabava por estar condicionada sempre por causa, por exemplo, dos treinos. Tudo aquilo que eu podia ou não fazer estava influenciado por a hora do treino, a hora do jogo. E não só a minha, né? Porque o meu pai também tinha que me levar ao Boa Vista, a minha mãe ia-me buscar, depois havia os jogos e ia toda a família ver os jogos. Então o futebol esteve sempre muito presente na minha vida, na minha família, e, um, Sim. e ainda se mantém hoje, mas hoje de quando outra eras forma. miúdo, imagino, não é? Que começaste a acalentar aqueles sonhos de jogar futebol ao mais alto nível, de jogares na seleção. Qual é que era assim o teu sonho quando eras mais pequeno? Olha, há um episódio muito interessante, o Boa Vista foi campeão em 2000. Um, Só que eu, quando tinha 10 anos, sofri o primeiro episódio difícil de lidar para um atleta, não é? Porque fui dispensado. Aos 10 anos eu fui dispensado do Boa Vista e o meu pai trouxe-me na altura para treinar à experiência no Leixões, porque era o clube da nossa terra, nós somos de Matosinhos, e era um clube onde era tudo muito mais fácil a nível de logística, porque ele trabalhava na EDP em Matosinhos, então aquilo ficava mais perto, e acabei por ir para o Leixões. E nesse ano do Leixões, quando comecei a jogar lá, é o ano que o Boa Vista é campeão, e é o ano em que começou a haver um conflito interno, porque eu era de Boa Vista e jogava no Leixões, não é? Enquanto criança aquilo mexia muito comigo. Então há um treino, uma sexta-feira à noite, em que o meu pai entra pelo campo dentro e eu, cheio de vergonha, imaginar o que é que ele estava a fazer, e ele foi pedir ao treinador para o treinador me dispensar daquele treino porque o Boa Vista ia ser campeão nesse dia. E eu não ia mais voltar a ver o Boa Vista campeão. E eu estava cheio de vergonha porque eu não queria que os meus colegas do Lações soubessem que eu era boavisteiro, não é? Ainda mais ser dispensado do treino. Quer dizer, eu faltar a um treino, nunca. Só que na verdade o treinador veio ter comigo a dizer que eu não tinha que ter medo, de dizer que era da Boa Vista, e realmente para eu ir tomar banho rápido, para ir poder assistir àquele momento, que ia ser um momento histórico, não é? E assim foi. E eu fui ver o Boa Vista e foi a primeira vez que eu fui ver um jogo ao estádio. Eu nunca tinha ido ver um jogo ao estádio de Boa Vista. E foi um jogo em que o estádio estava cheio, Boa Vista foi campeão, aquilo foi um momento realmente único e memorável. E naquele dia eu vim para casa com a ideia de que eu queria viver aquilo. Eu queria ser um daqueles jogadores que estava dentro do campo. E eu acho que desde aquele momento foi como se nada fizesse mais sentido a não ser lutar por aquilo. E portanto, mesmo na escola, acabei por sempre tirar boas notas, porque era uma obrigação por parte da minha mãe, né? Para a coisa se conciliar, mas eu só pensava no recreio, né? Para ir jogar a bola. Eu só pensava no final das aulas para ir jogar a bola. E jogávamos a bola e desfazia as sapatilhas todas e desfazia a roupa toda. E portanto, e eu aos 10 anos, eu era daqueles miúdos que sabia efetivamente o que é que eu queria ser. Eu queria ser profissional de futebol. Depois, com o tempo passado no Leixões, tornou-se mais claro que eu queria ser profissional de futebol no Leixões, porque o amor que eu comecei a ganhar àquele clube superou o amor que eu tinha ao Boa Vista, porque eu comecei a viver ali aquele clube todos os dias, e portanto
a paixão que eu sentia por aquele clube, pelas pessoas, pelos meus amigos também não ali de Matosinhos. Eu só sonhava um dia entrar naquele estádio, ouvir aquele hino É. com as pessoas que eu mais gostava E na depois, bancada. como é que como é que foram Foi assim isso. os episódios seguintes? Porque nós mais tarde vamos chegar à parte do coaching, tá? E vai ser muito bom, vai ser muito bom perceber como é que tu utilizas toda a tua Certo, certo. experiência passada como futebolista para te auxiliar na compreensão e na ligação aos futebolistas com que trabalhas. Mas como é que foi? Porque depois houve. Sim. Tu chegaste a concretizar esse sonho, não é? De jogar na primeira equipa de Leixões, jogar na Primeira Liga, jogar contra os grandes jogadores da Primeira Liga, só que isso teve assim uns altos e baixos, não foi nada linear, pois não? Sim, Hum, sim. Bem, eu vou tentar resumir, porque realmente há aqui vários episódios de altos e baixos. Mas basicamente eu acabei por fazer o meu percurso todo, digamos, mais normal até aos 16 anos. Eu era um miúdo que hum, era um habitual titular, as coisas corriam bem, as nossas equipas no Lações eram mesmo muito fortes. O Porto, na altura, era a equipa mais forte aqui do Norte e nós e o Boa Vista éramos a única equipa que conseguíamos fazer frente ao Porto. Então, aquilo que eu fui sentindo ao longo do tempo foi: eu estou-me realmente a preparar para ser profissional de futebol, as coisas estão a correr bem, eu estou a jogar, jogo numa boa equipa. Nós íamos sempre às fases finais, aquelas fases finais de 8 equipas, de 4, nós estávamos sempre presentes, então tudo me fazia um, acreditar que eu realmente estava num bom caminho para poder ser profissional de futebol. Depois, aos 16 anos, um, eu acabei por, quando era de segundo ano de juvenil, há um jogador da equipa de primeiro ano que começou a jogar na minha posição e aquilo começou-me a abalar muito, não é? Porque foi a primeira vez que eu fui para o banco e eu hoje em dia, quando falo com os jovens atletas, quando eles me estão a dizer esse tipo de coisas, é quase como se eu voltasse a esse tempo e voltasse a sentir tudo aquilo, aquela angústia. Né? Eu lembro perfeitamente do primeiro jogo que eu fui para o banco, ao final de uns 6 anos, eu cheguei a casa e pedi à minha mãe para me tirar de hum, Leixões, mãe, tira-me dali, e eu já não consigo mais estar ali. E era o primeiro jogo que eu ia estar no banco. Depois, curiosamente, na semana a seguir, esse atleta fez uma asneira lá no clube hum, e acabou por ser suspenso, e eu então voltei a jogar, e desde aí, desde esse momento até aos Júniors, o meu crescimento foi gigante. Eu acabei por, no dia que me lesiono no Júnior já, foi um dia em que eu ia ser chamado à seleção nacional de sub-19. E eu tive um arrancamento nesse dia, eu parti a pubis, e no final do jogo, o nosso treinador, o Mr. Luís Luís, veio ter comigo e disse-me: como é que é, recuperas até segunda-feira? Mas porquê, Mister? E ele, o Ilídio Val, é o atual adjunto do Fernando Santos, agora na Seleção Nacional, quer-te levar para a seleção. E eu fiquei a olhar para o treinador e disse: não faço ideia, não sei o que é que eu tenho. Até que no dia a seguir, numa ressonância magnética, descobriu-se que eu tinha partido a pubis e ia parar 8 meses. Portanto, esse foi o primeiro momento de muita dor, de muita frustração e de pensar que porque é a mim, porque é que isto me está a acontecer a mim, eu que luto tanto, eu que me esforço tanto. E a verdade é que depois desse ano de júniores, eu acabei por ficar praticamente bom no final da época. Os séniores acabaram por ter todos os jogadores júniores à experiência, hum, já tinham feito a escolha, mas a mim, entre aspas, na altura era o Vitor Oliveira, que infelizmente já faleceu, e na altura ele disse: não, eu quero ver o miúdo, não é? Ele não vai embora, ele esteve ilusionado, eu quero ver o miúdo. hum, A verdade é que, Pedro, depois de 8 meses parado, deves imaginar, ainda por cima, o ritmo de sénior, que é uma transição já por si difícil, não tive hipótese. E em 15 dias eles acabaram por me dispensar. Eu fui dispensado do Lações e na altura fui para uma equipa da quarta divisão, à hum. experiência, mais uma vez, e o treinador disse que não me queria também. E portanto, aquele momento foi um momento muito doloroso, porque no final da minha formação eu percebi que afinal eu não ia ser profissional de futebol e que nem sequer um clube da quarta divisão me queria naquele momento. Então eu na altura estava na faculdade de Engenharia, estava no segundo ano já, porque com tudo isto eu nunca deixei de estudar, fiz sempre o meu percurso académico de forma muito natural enquanto jogava e acabei por decidir parar de jogar naquele ano. Portanto, o meu primeiro ano de sénior eu não joguei, fui para a faculdade. Bem, se pusermos por níveis, não é? Por escalões, a faculdade é a divisão mais baixa que há, não é? É aquela divisão em que a malta se reúne à quarta-feira, bebe umas cervejas, joga umas cartas e por acaso até vai dar uns chutes, não é? E então
eu acabei por não jogar nesse ano. Jogava futebol universitário, joguei o campeonato de futebol universitário, onde também tive dificuldades inicialmente para poder ser titular nessa equipa. E pronto, e agora resumindo, a verdade é que passado 2 anos eu estava a jogar a titular na Primeira Liga. E portanto estes 2 anos foram anos de magia, não é? De magia. Costuma-se dizer que a magia não existe, mas foi como se eu tivesse sentido que foi 2 anos mágicos, porque houve um alinhamento tão grande no final desse ano de faculdade para mim, de que era aquilo que eu queria, então eu ia mesmo lutar por aquilo, independentemente do que as outras pessoas achassem, se eu tinha valor, se eu não tinha. Então eu fui parar a um clube da 5ª Divisão, eu fui parar ao Padroense, era um clube da Distrital. E isto, eu gosto de contar isto porque eu fui treinar a experiência mais uma vez, e ao final de 20 minutos, num treino muito engraçado, porque era um jogo de treino e eu cheguei primeiro, e o treinador disse: olha, tu chegaste primeiro, a equipa te vai jogar, nós temos que começar o treino. E eu disse: ok, pronto, então para mim um treino à experiência numa equipa, já começar ali um jogo a titular contra outra equipa seria espetacular. O que é certo é que eu, ao final de 20 minutos eu não aguentava mais, e eu, com alguma vergonha, olhei para o treinador e disse-me: eu não aguento mais, o meu coração está a 1000, eu não estou habituado a este ritmo, por mais que fosse um nível, digamos, mais baixo, porque era uma 5ª Divisão, eu tinha vindo da faculdade, eu estava parado. Então foi muito engraçado que ele disse uma coisa que me marcou muito até hoje, e isto depois também vai em conta de coisas que podemos falar mais à frente. Esta pessoa olhou para mim, chama-se Augusto Mata, um treinador mítico aqui na zona norte, e ele virou-se para mim e ele disse: mas eu não preciso ver mais nada, fala com o presidente e acerta lá com ele o teu contrato, ficas cá para o ano. E vou dizer mais uma coisa: se tu não chegares à Primeira Liga, eu não sou treinador de futebol. Ó Pedro, e aquilo, na altura vou dizer, eu não acreditei em nada daquilo que ele estava a dizer. Não acredito naquilo. Eu tinha vivido os meus últimos 2 anos a ser rejeitado e as coisas não correrem bem. E quando aquele treinador me disse aquilo, foi uma sensação de, parece que foi novamente uma pessoa a acreditar em mim, sabes? E a verdade é que passado 2 anos com aquele treinador, eu cheguei à Primeira Liga de Futebol. E depois, quando voltei lá uma semana depois de assinar por Lações, eu estava a olhar para ele, assim com um sorriso praticamente quase a chorar, né? Olhar para ele quase a chorar, e ele a dizer: eu percebo alguma coisa de futebol, pá, eu percebo alguma coisa de futebol. E eu disse: muito obrigado, sou-lhe eternamente grato, porque você foi um mentor, foi amigo, foi pai, foi avô, foi tudo numa posição só de treinador, porque ele, muito mais do que me ensinar questões técnicas e táticas, ele ensinou-me novamente a confiar em mim e a fazer o que eu tinha de fazer para poder chegar lá. E isso foi um momento de viragem, não é? Foi um momento muito marcante. Se há 2 anos ninguém acreditava e eu também me fui abaixo e acabei por também eu próprio desistir daquilo que era o meu sonho, naquele momento em particular, acho que foi novamente o acender da chama e dizer: não, é mesmo isto, eu agora até tenho pessoas que me apoiam e, portanto, eu vou seguir esta caminhada. Durante esses 2 anos, como deves imaginar, houve muito sacrifício, houve muitas escolhas direcionadas para aquilo que eu queria. Praticamente disse não a tudo na minha vida, a não ser treinar, dormir e comer bem. E portanto foram decisões que eu tive que tomar para poder que esse sonho se ainda estavas a estudar, Pedro? e acabou por acontecer. Portanto, continuaste sempre? Eu sempre estudei, eu nunca parei de estudar. Eu estava a tirar o mestrado em engenharia, eu só parei de estudar no primeiro ano de profissional de Lações, porque pronto, os treinos eram bastante intensos, eram treinos bidiários, nós viajávamos muito, jogávamos à sexta ou à segunda por causa das transmissões televisivas, e então nesse ano eu optei por parar de estudar, não cancelando a matrícula, no fundo esperando sempre que pudesse fazer uma outra cadeira, mas a verdade é que depois na faculdade também não foram assim muito flexíveis com a minha agenda, com o meu neste caso o meu trabalho, e acabei por, nesse ano, não fiz cadeira nenhuma, mas foi o único ano onde eu não consegui fazer nenhuma cadeira. Depois, quando no segundo ano profissional, então, eu já voltei a estudar, já consegui fazer algumas cadeiras. Aí o teu percurso, a história que nos estás a contar, é assim, é uma história que tem frustração, tem drama, não é? É um momento dramático, não é? Tu estás prestes a conseguir uma chamada à seleção e lesionas-te naquele dia, não é? Parece filme de Hollywood. Né? E depois passas por um período grande em que quase deixas de acreditar em ti,
uma pessoa-chave dá-te a mão, não é? E diz: eu acredito em ti, e isso parece que foi muito importante, e de repente estás a viver outra vez o teu sonho. Só que as aventuras não se ficaram por aí, não é? Ainda havia mais desafios pela frente. É, havia. Quando eu chego ao Leixões, curiosamente, eu vou novamente à experiência. E foi um momento, para mim, de eu perceber se eu realmente queria aquilo. Porque é que me aconteceu, Pedro? No último jogo do campeonato, no Padroense, em que nós subimos 2 vezes seguidas de divisão. E nesse ano no último ano, quando subimos à segunda B, no último jogo com o Coimbrões, eu, nos últimos minutos, eu tenho uma dor gigantesca na perna esquerda. Mas deves imaginar a adrenalina de subirmos divisão e tudo mais, aquele dia foi de festa e tudo mais. E eu recebo a chamada na segunda-feira para juntar-me à equipa do Lações, a equipa profissional, para fazer a pré-época à experiência. Bem, a minha primeira reação foi mesmo esta, como é que é possível um clube que vai contratar jogadores lá fora, ao Brasil, muitas das vezes quase por um vídeo, eu estou a jogar aqui ao lado 2 anos, joguei lá há 8 anos e ainda vou ter de ir à experiência. Ok, bora, eu vou à experiência. Só que naquele dia, quando eu acordo de manhã e recebo a chamada, eu ainda estava um pouco anestesiado da festa, do jogo, tudo aquilo que aconteceu. O que é verdade é que quando me ponho a caminhar pela primeira vez nesse dia, a dor que eu senti era muito grande. E eu aqui para o massagista do Padroense e disse: Sr. Joaquim, aconteceu isto, eu estou-me a convidar, mas ontem você sabe que eu tive esta dor. Sim, Pedro, vamos já fazer uma ecografia para perceber o que é que tu tens. E eu vou partilhar isto aqui. Há pessoas de Lações que vão achar isto que eu menti, mas vais já perceber porque é que eu fiz. Então, basicamente, eu tinha uma ruptura muscular de 2 centímetros e na perna esquerda, na reta anterior, no músculo reto anterior. E entretanto eu disse a Joaquim: eu vou na mesma. E ele disse-me: tu és doido, tu claro que não vais aguentar. É impossível correres, quanto mais fazes uma pré-época de futebol. Nós íamos para Melgaço. Com o nosso mister também era o José Mota, que não havia aqui espaço para facilitar. E eu disse: Joaquim, dê-me alguma coisa, por favor, para eu aguentar isto. E ele, na altura, deu-me o que tinha a dar, não faço ideia o que é que ele me deu. O que é certo é que ele, naquele dia, acalmou. E eu, na terça-feira, lá parti com a equipa, para Melgaço. Ó Pedro, e no final do primeiro dia, eu sabia que não podia continuar, não é? Porque as duas eram enormes. Agora, o que é certo é que eu aguentei aquilo 15 dias. E no 15º dia, isto eu estou a resumir muito, não é? Porque aconteceram muitas coisas durante esses 15 dias, mas no 15º dia, quando nós voltamos a casa, portanto, voltamos à rotina de ir treinar ao estádio e voltar para casa, eu vivia em casa dos meus pais, e eu digo que fui tendo aos meus pais isto, porque eles na altura viviam muito aquele processo comigo, e eu disse aos meus pais: olha, hoje é o último dia, eu vou dizer o que é que eu tenho, eu não aguento mais. E era um jogo com o Beira-Mar, um jogo particular com o Beira-Mar, íamos ter à tarde. Só que quando chego ao estádio, o jogo parece que estava a ser antecipado a nível de hora, uma correria para equipar e tudo mais, e não tive tempo de falar com ninguém. Quando dei por mim, estava no banco, a começar o jogo, não é? E o jogo estava a correr mal para a equipa, o Mister Mota, ao intervalo, tira os 11. Eu nunca tinha jogado tanto tempo, eu entrava 5 minutos. Então meteu a equipa toda 45 minutos. E nesses 45 minutos, eu faço 2 assistências e marco um golo. Assim, uma coisa assim de... Parece que, lá está, mais uma vez, a magia parece que estava a acontecer. E no final do jogo, eu nem tenho tempo, eu vou a sair assim para o túnel, o Mister agarra-me assim o pescoço, leva-me para o balneário e disse-me: vai ter com o presidente, assina os anos que tu quiseres, tu a partir de hoje és jogador de Lações. E eu comecei a chorar à frente dele, sabe? Comecei assim a chorar e eu não sabia o que é que havia a dizer. Se estava feliz pelo momento ou se, Mister, mas eu estou eu estou todo lixado da perna, estás a ver? O que é que aconteceu? Eu fui assinar nesse dia. Há ali 2 dias em que a coisa vai ao notário e não vai, o contrato. Só que, Pedro, isto foi uma quarta-feira. Na quinta-feira de manhã, eu acordo com uma dor incrível, ao ponto de não conseguir caminhar. Então, eu não sei se lá está, se foi o meu inconsciente naquele momento que percebeu: ok, isto já está feito, agora deixa-me lá lançar aqui os sinais para ele curar isto de uma vez. Mas o que é certo é que eu cheguei ao estádio, eu não conseguia treinar, era impossível. Então fui ter com um médico, o médico pega em mim e leva-me à ecografia. E no exame vem a dizer ruptura muscular, já era 3 centímetros, com contornos não recentes.
E isso deixou-me numa situação muito delicada, porque o médico percebeu que aquilo não foi no dia anterior. Então o médico foi ter com o presidente e disse: olha, passa-se isto, isto e isto. Entretanto, o presidente vem ter com o treinador e o treinador na sauna, eu estava na sauna nesse dia, fazer um pouco de sauna, ele entra, começa-me a tocar assim na perna, sem falar, e eu cheio de medo, que eles me cancelassem o contrato. E ele disse-me: pois é, então andaste bem enganado durante 15 dias. E eu, sem falar, ele só olhava para baixo. E ele disse-me: sim senhor, então é assim, pá, o presidente quer cancelar isto. E ele não quer jogadores assim. E eu digo: pronto, mas eu compreendo, eu fiz o que podia, eu queria muito isto. E ele disse: mas eu seria maluco se deixasse que ele fizesse isto, porque tu, fazer o que fizeste, tu mostraste que queres realmente estar aqui. E eu dou-te muito valor por aquilo que tu fizeste. Eu não vou pelo lado contrário, eu não acho que tu me enganaste, eu acho que tu foste das pessoas que provavelmente sabia tanto que queria estar aqui, que é capaz de tudo. Portanto, eu sei o que é que tu serás capaz de fazer ao longo da época. Vais recuperar, tu és jogador de Leixões. Pronto, e naquele dia a coisa ficou oficializada, saiu na altura nos jornais, e eu apercebi-me que ia finalmente ser jogador de Leixões. Nessa época acabei por depois fazer 25 jogos a titular, a época correu-me bastante bem a nível pessoal. Tive o prazer de te conhecer, não é? Tu trabalhaste connosco nesse ano, ali quase no final da época, e então essa época foi maravilhosa. Se bem que depois na segunda época voltei a ter um arrancamento, voltei a partir a pubis, e dessa não consegui mais recuperar. Portanto, depois tive um ano parado a tentar recuperar, e ao final de um ano, portanto, em 2011 para 2012, eu fui obrigado a tomar a decisão de deixar de jogar. Obviamente todo este processo, Pedro, de altos e baixos, colocou-me a nível emocional a ser testado ao nível que eu não imaginava ser possível, com muito sofrimento, muita angústia, muita tristeza, uma sensação de que não vale a pena lutar mais, chega, não dá mais, mas que hoje, quando olho para trás e fazendo o que faço, percebo que foi uma escola, né? Que foi eu tive um conjunto de cursos tirados pela experiência. Eu agora vou querer saber mais sobre É isso. como é que depois como é que é o salto para tu te tornares coach. Acho que assim, um comentário que eu gostava aqui de fazer a toda esta tua história é que eu também lido com muitas pessoas do futebol, não é? Como coach, trabalhei ao longo dos anos com muitos treinadores e atletas e continuo a fazê-lo. E há algumas pessoas que têm um historial, no futebol ou no desporto, têm um historial de sucesso, não é? Onde a história que estariam agora a contar seria, pá, correu-me sempre tudo bem e depois fui à seleção e fui para outro clube e ganhei muito dinheiro e fui o maior. Claro que essas histórias também são interessantes e nós às vezes seguimos histórias de pessoas que sempre tiveram muito sucesso no desporto. Só que aquilo que eu noto enquanto coach é que esta pessoa tem este historial todo de sucesso, mas está prestes a abanar, e quando abanar não tem uma estrutura porque não tem referências. Não tem referências do que é ser dispensado, não tem referências do que é lidar com uma lesão grave, não tem referências do que é de repente ver a vida toda em perspectiva e não saber o que fazer, não tem referências do que é desistir de alguma coisa de que gosta muito. E, por outro lado, há pessoas que estão cheias dessas referências porque foi isso que viveram no desporto, não é? E é engraçado que a minha prática desportiva, eu pratiquei desporto de competição durante muitos anos, eu joguei vôlei durante 16 anos, muitos anos também no Leixões, e só que a minha carreira foi sempre uma carreira desportivamente medíocre, sempre um jogador de segunda linha, muitas épocas em que não era titular da minha equipa, era aquele jogador que entrava e dava um jeito, ajudava assim, né, em alguns momentos, que era muito importante para o treino e para ter, porque era muito competitivo no treino e esforçava muito. Só que os meus resultados foram sempre medíocres, principalmente por comparação com aquilo que eu queria, com os objetivos que eu tinha, com os sítios onde queria chegar. Só que eu entendo que isso também me deu acabou por ser uma metáfora gigante para muitas outras coisas na minha vida, para a minha parentalidade, para os relacionamentos, para a minha profissão, que aprendi tanta coisa com esses momentos. E, portanto, eu estou aqui a especular que provavelmente
se as coisas no futebol te tivessem corrido melhor, no sentido de não teres tido essas lesões, teres se calhar de leixões, depois passavas para outro clube maior, se calhar hoje em dia não eras coach, nem tinhas a capacidade de entender o que é ser um atleta de alta competição como tu tens, né? Então conta-nos lá, como é que o coaching chega à tua vida? Como é que tu começas a trabalhar com atletas como coach? Certo. Então, como é que foi esse percurso depois? Quando eu deixei de jogar, aquilo que eu fiz foi suprimir as minhas emoções, não é? Portanto, na altura acabou por ser um momento bastante doloroso e quando nós entramos num processo de reprimir as emoções, geralmente começamos a encontrar determinados vícios para não ter que lidar com isso, não é? E na altura eu voltei à faculdade, quando deixei de jogar eu estava no 4º ano do mestrado, voltei à faculdade e dei por mim a querer viver o meu ano de caloiro, não é? Porque eu não vivi ano de caloiro, eu não vivi nada disso. Então o meu primeiro ano de faculdade, o meu primeiro ano de faculdade foi como se fosse o quarto, a nível da vida social. Comecei a sair muito, eu nunca bebi álcool, não era meu hábito na altura. Comecei a beber, comecei a frequentar muitas festas, estava sempre a querer estar... Porque eu gostava imenso de estar sozinho. Eu estar sozinho levava-me sempre para tudo aquilo que tinha acontecido lá atrás, sabes? Deixei de assistir a jogos de futebol, lembro perfeitamente do primeiro jogo, aos 10 minutos tive que sair do estádio, porque o primeiro jogo que fui ver foi no Estádio do Mar, fui ver o Leixões, fui ver um amigo meu na altura, tive que sair do estádio, e portanto eu comecei a fugir de tudo, de jogar à bola ou uma bola era uma coisa que não me interessava, havia mesmo muita dor associada a todo esse processo. E portanto, terminei o curso na altura, mais um ano e pouco, fiz a tese de mestrado, entrei numa... fiz uma experiência de 6 meses numa outra empresa, mas depois entrei numa consultora informática, vim para Lisboa trabalhar e a vida rolava sempre com uma sensação de não me sentir vivo, sabes? Uma sensação sempre de... Porque eu, felizmente, quando me tornei profissional de futebol, durante aquele período em que a coisa correu bem, não é? Em que eu jogava, em que em que eu estava a ver o meu sonho, eu vivi estados emocionais fantásticos, fantásticos de realização, de alegria, de paz, de felicidade, Bem, eu acho que eu desejo aquele estado a toda a gente, seja em que contexto for, eu desejo aquele estado a toda a gente, porque é mesmo um estado de flow. E então, quando deixei de jogar, nunca mais voltei a sentir nada disso. E portanto, o facto de eu ter sentido isso num determinado momento da minha vida, e num determinado momento da minha vida eu senti exatamente o oposto, levava-me a querer ser sempre alguém diferente. Eu queria mudar sempre alguma coisa. Eu nunca aceitei o facto de chegar ao final do dia, às 6 da tarde, na consultora e sentir assim um vazio. Não sentia propósito nenhum naquilo que estava a fazer. Parece que estava ali desligado das pessoas, do mundo. Aquilo foi uma coisa que durou 2 anos. Eu andei 2 anos nesse processo. Até que eu realmente disse, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso de me curar, eu preciso de me libertar de algumas coisas, eu vou procurar ajuda, não é? E curiosamente, eu talvez fosse daquelas pessoas que achava que a psicoterapia, epá, que era uma coisa que não era para mim, era mesmo para quem já estivesse num estado muito mau, uma coisa assim muito fora do normal. A verdade é que eu não optei por a terapia individual e comecei a fazer formações, né? Comecei a fazer certificações de coaching, PNL, para consumo próprio, sabes? Para entender-me um pouco melhor. E quando isso aconteceu, rapidamente eu comecei a ter mesmo saltinhos quânticos, sabes? Assim, uma coisa de género. Ui, hoje já estou melhor que ontem. Ui, hoje já me sinto melhor que ontem. Com pequenas coisas. E ficava super entusiasmado com o que estava a aprender. E começava a partilhar aquilo com as pessoas que estavam à minha volta. E sentia que as pessoas que estavam à minha volta também se entusiasmavam com aquelas coisas que eu estava a partilhar com elas. Até que depois eu teria as certificações, teria as formações e tudo mais, e no final destas certificações e formações, muitas das vezes há um período experimental, não é? Em que nós oferecemos umas sessões gratuitas e tudo mais. E esse processo foi muito apaixonante para mim, porque eu comecei a falar com pessoas e através de uma conversa conseguia perceber que tinha a capacidade de deixar a outra pessoa ou com mais clareza,
ou mais entusiasmada, ou mais em paz. Quer dizer, eu sentia o estado da pessoa a alterar-se durante a conversa. Eu disse, isto é mesmo muito interessante. Até que depois eu comecei a fazer isso em part-time com o meu emprego, portanto eu trabalhava na mesma como consultor, mas depois no final do dia, até às vezes à hora do almoço, ou mesmo depois ao fim de semana, eu comecei a fazer as minhas sessões, sempre com pessoas não do desporto, não é? Portanto, pessoas do dia-a-dia, do meu trabalho, pessoas próximas, não é? Não eram clientes de coach, eram pessoas próximas. E as pessoas iam-me dando feedback, assim, Pedro, pá, porra, eu acho que tens mesmo jeito para fazer isto. Eu não sei se faz sentido para ti, tu vais de uma forma profissional ou não, mas eu sinto que quando falo contigo tens a capacidade de me ajudar. Não é uma conversa de café. Não é aquela conversa de café. E eu disse, ok. E comecei a pensar na ideia um bocadinho mais a sério. Até que depois comecei mesmo a cobrar. Portanto, eu comecei a encontrar pessoas, dizia que fazia isso e cobrava um valor. E a coisa começou a correr bem, eu comecei a me entusiasmar pelo processo. Até que ao final de mais ou menos uns 8 meses desse processo, eu vou de manhã no carro e tu tens que te despedir. E eu acabo por ter esse traço muito de. Eu consigo largar uma coisa se eu sentir que não é para mim, apesar da mente começar a falar nas questões mais de segurança e estabilidade. Eu sou essa pessoa que vai para a ilha e queima a ponte. Sou esse tipo de pessoa. E então eu cheguei ao meu trabalho e disse ao Marco, que era o meu chefe na altura, Marco, eu quero entregar a carta porque eu quero me despedir. Mas eu apanho a gente de surpresa, né? Nunca tinha falado naquilo. Então, mas porquê? Eu vou-me dedicar exclusivamente a isto. A área do coaching, a área do desenvolvimento pessoal. Sinto que isto está a chamar por mim. E se isto não der certo, um dia eu se calhar volto para aqui outra vez, não faço ideia. Para esta ou para outra empresa. Então começou assim. Claro que durante esse processo, Pedro, o que começou a acontecer foi o meu contexto anterior era muito de desporto. Então, na minha vida, existiam muitas pessoas ligadas ao desporto, inclusive muitos colegas meus, não é? que jogavam futebol. Então, comecei a fazer isto com eles. E aos bocadinhos, eles começaram a dar um feedback de isto está mesmo a ajudar. Isto está mesmo a ajudar. Então, depois foi uma coisa super natural de começar cada vez mais a trabalhar com atletas. Hoje em dia eu trabalho ainda com pessoas que não são atletas, gosto também de o fazer, até porque Claro. nós quando trabalhamos com um atleta estamos a trabalhar a pessoa, é só o contexto onde ele está inserido que muda, mas é óbvio que como o desporto é algo que me apaixona e como eu gosto muito destes microciclos semanais deles treinarem e jogarem, e é quase como se estivessem sempre semanalmente, quase sempre a serem testado aquilo que eles treinam. Então, para mim, às vezes, num processo com um atleta é muito mais fácil receber feedback. É mais fácil receber feedback. É como se eles tivessem, de uma forma mais intensa, as situações que lhes proporcionam perceber se realmente eles estão a desenvolver alguma capacidade ou não. E assim foi. E hoje, como tu sabes, trabalho 90% com futebolistas. É esse digamos, o meu nicho. E já o faço agora há 4 anos, a um nível profissional, e esse é o meu dia-a-dia, de manhã à noite, trabalhar na área do desenvolvimento pessoal, Eu quero-te fazer aqui um bocadinho mais ao algumas contexto. questões sobre as aprendizagens que tu tens feito a trabalhar com futebolistas e com futebolistas de elite. Mas queria só fazer um comentário. Tu disseste aí uma coisa atrás que para mim é mesmo importante. Tu falaste de que um dia ias no carro e surgiu-te assim uma clareza interior de vou-me despedir, não é? E depois eu lido com muitas pessoas que estão em processo de tomada de decisão, não é? Ou mudança de carreira, ou uma decisão relacionada com relacionamentos românticos ou com família, e que uma das coisas que as impede de tomar uma decisão e progredir é não conseguirem fazer aquilo que tu fizeste, que é ok, agora para mim é claro que vou fazer isto. E depois se não funcionar, depois logo se vê, posso tomar outra decisão mais tarde. As pessoas tendem a olhar para a tomada de decisão como é uma coisa para sempre. Não é? É tipo, eu não sei se isto vem daquela ideia dos votos de casamento, não é? Que é para sempre. E as pessoas parece que estão a tomar decisões sobre a carreira, é para sempre. É tudo para sempre. E é muito assustador tomar decisões para sempre, não é? Porque o para sempre é altamente incerto. Mas acho que ficou aí uma coisa que eu gostava mesmo de salientar para quem nos ouve, que às vezes fica mais fácil tomar decisões quando nós consideramos que esta decisão é para sempre agora.
Porque amanhã o para sempre pode mudar. E isso ajuda-nos a ter um bocadinho mais de leveza, não é? E foi isso que também te permitiu que eu hoje chegasses onde chegasse a trabalhar com futebolistas. Pedro, falando especificamente do coaching no desporto, uma coisa que eu tenho partilhado aqui várias vezes no podcast é que quando eu comecei a trabalhar com atletas, eu, tal como outras pessoas, tinha muita ideia de que os atletas são altamente focados, são altamente determinados, são altamente confiantes, sobretudo aqueles que já estão num determinado nível. Não é? Nós vemos um tipo a jogar na televisão, num estádio com 50 ou 60 mil pessoas e a marcar golos e dizemos, este tipo é super confiante. E com os treinadores igual, era um treinador que está habituado a mandar, a dirigir, a tomar decisões, a jogar ali no risco, no limite. E quando eu comecei, e por isso é que no mundo das empresas se utiliza tantas vezes a metáfora do desporto e do futebol, não é? Temos que ser como um atleta de elite. Só que depois, quando eu comecei a trabalhar com atletas de elite e com treinadores de elite, quer dizer, às vezes a confiança não era assim tão grande, a crença em si próprio não era assim tão grande, a tranquilidade nem sempre estava lá. Portanto, foi assim um bocadinho um choque perceber que não só os atletas de elite eram iguais a todas as outras pessoas, não é? Com as suas dificuldades, as suas inseguranças, como às vezes isso até estava mais marcado por causa deles sentirem que não posso mostrar, tenho que esconder, não posso vulnerabilizar e às vezes até terem ali uns mapas mentais um bocado complexos. Foi também isso a tua experiência quando começaste a trabalhar com... Teve alguma coisa a ver com isto? Sim. Sim, e dou-te aqui um exemplo muito rápido que vivi até enquanto atleta que me permita deixá-los à vontade quando nós começamos uma conversa também. Eu lembro deste episódio, talvez o meu 6º, 7º jogo como profissional, nós vamos jogar Alvalade. E foi o meu primeiro jogo grande, sabes? Assim, um jogo com 50 mil pessoas. E nós saímos do hotel e venham os batedores da polícia. Então foi a primeira vez que eu vi-me num autocarro com a polícia a desobstruir todas as estradas para nós passarmos, polícia à frente, polícia atrás, eu todo arrepiado e eu olhar para os meus colegas e dizer assim, que espetáculo, não é? E eu lembro perfeitamente de entrar no estádio e no momento em que vamos a subir ao relvado, o estádio de Alvalade, quem entra para o relvado tem assim um túnel, eu não sei se ainda é assim, mas era uma escadaria em metal e os pitões de alumínio a bater no metal fazem muito barulho, aquilo estava-me a assustar um bocado, sabes? E depois ouvi um barulho ensurdecedor lá fora. Pedro, eu estava, talvez o termo, estava com um cagaço de caramba. Estava, porque ia ser a minha maior exposição de sempre. Aquele jogo que ia ver os meus avós, os meus amigos, meus tios, meus padrinhos, toda a gente ia ver o jogo na televisão. E, além disso, estavam 50 mil pessoas no estádio. E quando eu olho para o lado, um dos jogadores que estava ao meu lado, mesmo ao meu lado, era o João Moutinho. E eu olho, Pedro, e eu tenho este comentário para mim, gente, porra, eu sou tão pequenino à beira destes gajos, mano. O que é que eu estou aqui a fazer, sabes? E eu entrei para o jogo desta forma, com este diálogo interno. E o jogo correu como correu, se calhar vais já entender como é que correu com este comentário. Eu chego a casa à 1h30, 2 da manhã, nós vimos de Lisboa, e eu adormeço logo. Na altura eu acho que o meu quarto estava em arrumações, uma coisa assim. Eu durmo com a minha irmã nesse dia, minha irmã era mais nova do que eu, e a minha irmã acorda-me e bate-me assim com a mão na perna. Pedro, estão a falar de ti. Então era o programa Trio de Ataque na RTP, em que o João Gobert estava a dizer para o Paulo Bento colocar os olhos em mim, porque a serenidade e a confiança que ele demonstrava com apenas 21 anos e com apenas 6 jogos depois de vir da 4ª divisão, que era incrível. E que para ele eu tinha sido o melhor jogador em campo. Eu olhei para aquilo e deixou-me feliz o que ele me disse. Ao mesmo tempo, colocou-me ainda mais tensão. Que é, este gajo está a tentar passar uma imagem a toda a gente de uma coisa que eu ainda não sou. Eu não sou aquilo. E então, na minha experiência como coach, a gente já deve ter ouvido falar desse termo, que é o síndrome do impostor. O síndrome do impostor relata o desafio interno de um atleta que
ele acha que não é tão bom como as pessoas acham que ele é. E, portanto, eu lido muito, e tenho tido a felicidade de trabalhar aqui com jovens que estavam em equipas B e, passado um ano, estão a jogar no Benfica A, no Barcelona, no Valência. São miúdos Uhum. que passam de um contexto altamente de formação Uhum. para, em meses, valerem 30 milhões no mercado e saírem nas capas de jornais. E isto é. Uhum. Não há tempo para haver essa integração. O que é certo é que eles no dia a seguir estão nesse novo clube, com os Uhum. adeptos a exigir que eles joguem a um alto nível porque Uhum. custaram 30 milhões e são vistos como miúdos maravilhosos. O Wonder Kids, não é? Eu tenho 2 ou 3 Uhum. com quem já trabalhei, estão na lista dos Wonder Kids. Repara só a pressão externa que é colocada sobre estes miúdos, Certo. que na verdade não desenvolveram internamente esse tipo de competência de um bom diálogo interno, dessa segurança, dessa confiança. Então, para mim, é muito fácil, muitas das vezes, quando eu conheço um novo atleta e ele vem com aquela postura, não é? Até, muitas das vezes esses atletas têm uma presença que até assustam algumas pessoas com a presença. Uhum. E é muito fixe em 5 minutos desfazer aquilo e conseguir chegar à insegurança dele, à dúvida que ele tem ele próprio. Porque, felizmente, tu, pela experiência que tens, já vives isto há muitos anos. Eu, como coach, não tinha tanto essa experiência, só que tinha esta facilidade em perceber, espera aí, eu lá atrás também fiz isto desta forma e eu não me sentia nada assim, sabes? É claro que depois com o tempo tu vais desenvolvendo isso, mesmo na altura até foi sem algum tipo de trabalho individual, o facto de ir jogando e o facto de Uhum. ires acumulando experiência, tu próprio vais desenvolvendo essa capacidade. Eu lembro de, passado uns 12 jogos, Uhum. jogarmos com o Porto em casa e eu já senti muito pouco isso. Houve uma sensação muito de semana para semana de desenvolvimento. Mas há sempre um processo, geralmente quando há uma transferência, quando há um processo de adaptação, do Uhum. atleta realmente sentir: será? Será que eu aqui me vou dar bem? Será que eu sou este atleta que as pessoas esperam que eu seja? Ó Pedro, E há acho que uma esse é um coisa momento espetacular para que trabalhar eu com o atleta. acho muito interessante na forma como eu dei uma para um lado, agora vou dar outra para o outro. Que é, por um lado, o público olha para os desportistas de elite e para os treinadores e para os futebolistas e por um lado tem muitas vezes esta visão de epá, estas pessoas são super confiantes, são super determinadas, sabem sempre o que querem e depois a vivência próxima não é bem assim. Aliás, eu até aproveitei recentemente quando estive a fazer uma palestra no Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol. Bem, estava a alertar, como muitas pessoas têm alertado, mesmo para o fenómeno da saúde mental no desporto de elite. E felizmente nós temos tido uma série de casos muito mediáticos, tivemos nos Jogos Olímpicos, tivemos no ténis, casos mediáticos de atletas a dizer eu não estou bem e é tão importante eu trabalhar em cima da minha saúde mental como seria trabalhar em cima de uma lesão, não é? E isso tem sido muito interessante. Mas agora eu vou dar uma para o outro lado, que é, depois também há um grau de exigência brutal, que é como este tipo é, neste caso no futebol, como este tipo é futebolista e treina todos os dias e ganha muito dinheiro, ele devia fazer as coisas sempre bem, não é? Como é que é possível? Como é que é possível? Eu tenho um episódio muito fixe com o meu filho do meio, com o Eric. Ele só tinha 5 anos e ele gostava muito de futebol, ele gosta muito de futebol, e estávamos a ver um jogo na televisão e o avançado do Porto era o Jackson Martínez e falhou assim um remate perto da baliza. E o comentador diz assim: como é possível? Como é possível? Jackson Martínez, uma perdida escandalosa, assim o comentário desse género. E o Eric, com 5 anos, diz assim: ó papá, mas se aquele senhor estivesse no lugar do Jackson, com os pensamentos do Jackson, ele também chutava para o lado. Eu disse, pá, que fixe que é o miúdo perceber que as pessoas fazem sempre o melhor que podem e não acertam sempre. Mas às vezes é um grau de exigência brutal, não é? E eu acho que é por isso que futebolistas em particular se sentem tão expostos, não é? Porque podem falhar um remate, podem tomar uma má decisão e de repente têm milhares de pessoas que eles não conhecem de lado nenhum a cair em cima deles, então com as redes sociais e ainda por cima agora foi muito exponenciado, não é? De certeza que lidas também muito com isto, não é? Com o atleta que está em pânico, tal como tu, quando subiste ao relevado de Alvalade, de repente percebeste que está toda a gente a olhar para mim e eles acham que está toda a gente a olhar para eles o tempo todo, não é? Sim, 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 sim. De tudo como estás a dizer, uh, é quase 100% dos casos verdade. Isto é, uh,
tirando uma rara exceção, praticamente todos os atletas, quando atingem um determinado nível, começam eles próprios a ter medo Sim. do nível que eles estão a atingir. Isto é, muitas das vezes atingem esse nível num determinado estado até de flow, isto é, enquanto estão descontraídos e tudo mais, começam cada vez a jogar melhor e começam a ter melhores resultados. Só que depois, esse próprio processo cria um processo externo de quem os observa, de quem os treina, de quem, enquanto também adepto, de, ok, este gajo é isto, não é? Este jogador é esta qualidade, e portanto, tudo que for abaixo disto agora, opá, ou o gajo não anda a descansar Não se bem, esforça. ou não é profissional o suficiente, ou, Sim. ou não quer nada com isto, não se esforça, já quer ir embora. É muito interessante isso. E muitas das vezes, tu e eu que trabalhamos com os atletas, percebemos que não é nada disso. Que simplesmente, como qualquer outra pessoa, há um dia menos bom, há um dia em que eu acordo e estou menos bem disposto, estou menos presente e a coisa corre menos bem. O que é certo é que quando corre menos bem uma vez e vem todo este tipo de pressão externa, o atleta começa a entrar numa situação de querer novamente provar que tem valor. Só que ele até ser Sim, estava notado só a como um jogar. atleta com valor, ele Sim. até nem estava a tentar provar nada. Sim. Porque estava a fluir, estava a jogar, estava a divertir-se, não é? Só que quando entra nesse processo, começa a ser tudo muito mais pesado, tudo muito mais em esforço. E por isso é que muitos atletas, muitas das vezes, comentam: eu só queria voltar a ter aquele momento de forma. E é o nosso trabalho, muitas das vezes, começar a fazer perguntas simples. A sério, então como é que o que é que tu ouvias naquele momento? O que é que tu sentias? Como é que tu falavas contigo? Que era para começar a tentar recrutar novamente todos os processos que na altura eram inconscientes para ele, mas que estavam a gerar bons resultados. E eu vivo muito isso, como tu disseste, com os atletas, que parece que é um mundo onde não há espaço para o erro. É um mundo onde não há espaço para o atleta ter um dia Sim, menos sim, bom. sim. O atleta é o treinador, Sim, até o estão diretor todos sob desportivo e o pressão. presidente, porque isto vai tudo por não é? Então está tudo ligado. A bola é muito engraçado como o facto de no futebol a bola entrar ou a bola não entrar dita Sim. ao segundo o valor da pessoa ou não, para quem assiste. E às vezes o meu trabalho é ajudá-los mesmo a entender que o valor deles como pessoa não está assim tão ligado ao facto de eles terem marcado o golo ou não. Porque como eles vivem muito o contexto, é muito intenso, não é? Eles passam muitas vezes a semana juntos, no estágio, em treinos e tudo mais. E portanto, há um momento em que parece que eles sentem que o valor deles como pessoa está só associado ao valor deles como atleta. Só que eles depois também são filhos, são pais, são amigos, são tudo aquilo que não é ligado ao futebol. E aí está mais o valor deles como ser humano, digamos. E às vezes é resgatar um pouco isso Sim, para eles, tal que eles como as pessoas à esquecem-se. sua volta Eles muitas vezes esquecem-se se um pouco. esquecem. Esta ideia do provar o valor é uma conversa que eu ouço muito em desportistas profissionais. Eu quero provar, eu quero. Vimos isso mesmo com atletas de outras modalidades nos Jogos Olímpicos, não é? Que é, isto é o momento para eu mostrar o meu valor, e às vezes há aí um fenómeno psicológico que é um bocado perverso, não é? Que é, se eu tenho que provar o meu valor é porque ele ainda não está provado. Não é? E se esse é o meu objetivo, quer dizer que há a possibilidade de eu não alcançar o objetivo e de não chegar a provar o meu valor. Isso é perverso, mas eu vejo isso acontecer noutros momentos, não é? O pai que quer provar ao filho que tem valor enquanto pai, não é? Que está muito ali a lutar, pai, só queria que o meu filho olhasse para mim e dissesse que o meu pai é incrível. O filho que está a fazer isso em relação ao pai, então isso no desporto acontece tantas vezes. O jogador que pode estar lá no Barcelona ou no Manchester ou não sei o quê, mas continua a jogar é para receber a aprovação do pai, porque quando ele era pequenito o pai mostrou-lhe, dava-lhe amor quando ele jogava bem e portanto ele ainda está em busca disso. E eu vejo isso acontecer nas empresas, as pessoas a tentarem provar o seu valor. E uma coisa é eu procurar mostrar que consigo fazer uma determinada coisa. Ok, ótimo, andei a treinar e agora quero mostrar. E quero me divertir com isso. Outra coisa é achar que isso é o meu valor enquanto ser humano. E aí começam problemas grandes e por isso é que há tantos jogadores às vezes em sofrimento. Olha, esta que eu tirei agora para o ar do pai, eu acho Pedro, espetacular.
a quantidade de jogadores que estão a jogar para agradar ao pai e à mãe, mas normalmente ao pai. Eles normalmente da mãe, isto claro que é uma generalização, mas muitas vezes da mãe receberam mais o passo, só querem que estejas bem e que não te magoes, mas muitas vezes do pai receberam a cena do pá, devias ter passado a bola, se isto é assim, deixe-te de trazer aos treinos. E essa pressão mantém-se mesmo quando eles estão a mais alto nível, né? Sim, sim, sim. Tal e qual. Eu vivi isso enquanto atleta. Eu lembro perfeitamente. O meu pai foi sempre uma pessoa muito dedicada ao trabalho. E o meu pai não era aquele tipo de pai que ia ver o treino nem ver o jogo. Pelo menos até uma certa idade ele não ia. Mas o meu pai chegava muitas vezes tarde a casa e gostava de ligar a televisão enquanto jantávamos, que era o único momento que eu estava com ele às vezes, e gostava de ver o telejornal. Era um hábito que ele tinha. E eu, como miúdo, e eu hoje consigo observar isso, na altura não, aí eu queria receber um bocadinho a atenção do meu pai. E a estratégia que eu utilizava para receber a atenção do meu pai era mentir-lhe dizendo que naquele treino eu tinha marcado 2 golos. No jogo eu não podia inventar, que ele sabia, né? Mas no treino não, no treino eu podia. E eu lembro de dizer, opá, eu hoje fiz 2 golos no treino. E era o momento em que ele dizia, epá, sim senhor, és maior, não sei o quê. E aquilo parece que me enchia o coração, mesmo sendo mentira. Curiosamente, eu não gostava que o meu pai fosse ver o jogo. Quando eu ia ver o jogo e quando eu o via na bancada, o jogo corria-me pior. Porquê? Porque o meu pai era sempre o tipo de pai que, se eu fizesse 20 coisas boas, ele ia conseguir reparar naquilo que foi menos bom. E era esse. Claro que a intenção dele, e depois nós eventualmente poderíamos falar mais disso à frente, a intenção dele era super positiva, provavelmente. Provavelmente não era mesmo, não é? Ele queria que eu melhorasse, queria que eu fosse melhor jogador e tal. Só que o que ele estava a fazer era sempre a fazer-me sentir que eu não era suficiente e que eu ainda não tinha valor suficiente para ele um dia poder chegar lá e dar-me os parabéns só. Olha, parabéns. Esforçaste. Bastava isso, olha, esforçaste. Não correu bem, mas esforçaste, parabéns. Nunca era esse o discurso. E hoje, quando lido com atletas, principalmente a lidar com atletas mais jovens, gosto muito de fazer algumas perguntas sobre como é que o pai lida com ele, para começar a entender também alguns padrões do próprio atleta, porque é muito curioso ver quando um atleta começa a falar, e pela experiência nós vamos desenvolvendo isso, o tipo de pai que ele deverá ter. Ao falar com o atleta começamos a entender mais ou menos. Dá para adivinhar, não é? Porque é mesmo isso que tu dizes, um jogador pode jogar num clube nos melhores 5 clubes do mundo e continuar a jogar principalmente para agradar o pai. E o pai continuar a tocar-lhe em pontos que o magoam e que o fazem sentir ainda não suficiente. Mas mais uma vez, a intenção acaba sempre por ser positiva, só que a forma como isso é recebido eu trabalhei com um atleta assim que no final do jogo o mecanismo dele de validação interna era quase inexistente, ou seja, se no final do jogo tu lhe perguntasse então, achas que jogaste bem? Ele não sabia responder, porque ele aguardava o telefonema do pai. E o pai ligava-lhe, os jogos dele eram muito expostos, estavam na televisão, o pai ligava-lhe, né, ele estava a jogar no estrangeiro, e o pai ligava-lhe e ele, era naquele momento que ele, havia um momento de alívio, ou então havia um momento de tensão. Pá, e ele até podia ter feito um jogo incrível, marcado golos, não sei o quê. Se o feedback que ele recebeu do outro lado é mas não podias ter feito melhor, aquilo criava uma tensão brutal e ele não conseguia desligar-se do facto de aquilo ser a opinião de alguém, ok, é uma avaliação e vale o que vale, só que elas têm muito peso emocional. Eu parece-me que a nossa conversa está-se aqui a encaminhar aqui para uma visão que eu acho que ambos provavelmente partilhamos, que é o processo de coaching, sendo normalmente no desporto muito focado inicialmente na questão da performance, não é? Quero marcar mais golos, quero ir para o clube X, quero ser chamado à seleção, quero gerar determinado tipo de resultados. E ele rapidamente se encaminha para questões muito do fórum emocional e para muitas questões do fórum mental, que é como é que eu me organizo internamente por forma a gerar determinado tipo de resultados, não é? É por isso que o coaching, o coaching 1 para 1, quando nós temos tempo para explorar, estar com alguém, pode-se transformar num processo assim bastante profundo, não é? Que vai muito para além do quantos golos queres marcar esta época. Pedro, temos a experiência de certeza de que
quando um atleta vem procurar uma performance melhor, ele às vezes pode mesmo com o objetivo, quero marcar mais golos, não é? Nós sabemos que grande parte da conversa não vai ser sobre isso, não é? Vai ser sobre entender então como é que é o processo interno de pensamento e emocional que pode gerar o comportamento que fará com que ele marque mais golos. E, portanto, esta ideia do coaching desportivo, não é? O coaching no desporto, sabemos que nós concordamos muito mais com o coaching no desporto, vai ser trabalhar realmente o mundo interno desse atleta para que depois, nesse campo, nesse contexto da competição, ele possa ter mais recursos para poder executar aquilo que ele quer, porque eu e tu não somos treinadores de remates à baliza, de cruzamentos, de tática, e portanto, a partir desse sucesso queria marcar mais golos, eu antes de aprender tudo isto, diria, ok, vamos para o campo e vamos rematar a baliza, vamos pôr o pé mais assim, ou assado, não é? Seria isso. Agora, nós sabemos que muitas das vezes o atleta tem a técnica, já a tem, porque ele até já fez mais golos há 3 anos atrás. A questão é que naquele momento ele não está a conseguir obter o estado emocional necessário de forma consistente para poder ter o comportamento necessário. Então aí o trabalho é claramente um trabalho relacionado com aquilo que nós fazemos, e depois apenas com esse trabalho percebe-se que realmente o atleta consegue fazer mais golos. Mas é só uma consequência, porque realmente essa era a intenção dele e ele leva a energia para isso. Mas apenas e só é uma consequência. Nós não fazemos ninguém marcar golos. Às vezes os processos podem se tornar assim complexos e ganhar densidade do ponto de vista emocional, e às vezes também percebe-se que há aqui que o atleta tem necessidades terapêuticas. Seria igual para o treinador também, há quase necessidades terapêuticas, e que pode-se chegar um momento em que o atleta conquista uma coisa que para mim é muito importante enquanto coach, que é aquela capacidade de se sentir bem mesmo quando as coisas correm mal, e libertar-se daquela obsessão, porque isto tem a correr sempre bem, que aliás é um paradoxo, não é? Que quando eu estou obcecado porque isto tem que correr bem, tem que correr bem, tem que correr bem, diminua a probabilidade disto correr bem. Mas outras vezes é tão simples. Eu lembro uma vez um atleta, ele era avançado, pediu uma ajuda e nós falamos um pouco ao telefone e combinamos que íamos fazer uma ação, íamos encontrar, íamos começar um processo de coaching. Mas antes de desligar o telefone, nós nem sequer nos estávamos a ver, estávamos só a falar em áudio, e ele disse, pá, porque o treino está a correr mesmo mal, pá, eu nos treinos não marco, eu sou avançado, eu tenho que marcar. Eu disse, ok, então vamos nos encontrar para a semana e falar sobre isso. Mas já agora diz-me uma coisa, tu quando estás no treino, no exercício de finalização, se tu fechares os olhos, o que é que tu vês? Pá, e ele assim, de uma forma muito honesta, assim, quase ingênua, disse, não, eu quando fecho os olhos vejo-me sempre a chutar ao lado porque é o que me tem acontecido. Eu disse, ok, pronto, normal, isso é o que tem acontecido. Olha, mas faz o seguinte, tu agora vais ter treino, antes de iniciares um exercício de finalização, fecha os olhos e vê-te a meter a bola na baliza. E ele, está bem, quantas vezes? Eu disse, 3 ou 4 vezes. Pá, e ele no final do treino mandou uma mensagem a dizer assim, isto pareceu magia. Eu fechei os olhos, vi-me a acertar na baliza, a bola veio, eu acertei na baliza, portanto, na vez seguinte, lembrava-me da anterior, fiz o melhor treino da época. E eu estava a pensar que às vezes, claro que às vezes há questões muito profundas, mas às vezes os desbloqueios podem ser coisas relativamente simples. Só que nós estamos tão obcecados por aquilo que é externo, pelo comportamento, que nos esquecemos que o comportamento tem uma raiz, não é? A raiz do comportamento é aquilo que eu penso e os sentimentos que eu gero a partir daquilo que eu penso, não é? E é para aí que nós tendemos a levar aqui o processo de coaching. Olha, Pedro, nós já estamos aqui com 1 hora de conversa, portanto eu gostava de lançar aqui umas 2 ou 3 últimas questões. Uma delas é, qual foi a tua maior surpresa quando começaste a trabalhar como... Eu há bocado falei da surpresa que eu tive de, afinal as pessoas não são tão confiantes como eu pensar. Tu tiveste assim, como tu já vinhas desse mundo, ainda assim houve alguma coisa que te tenha surpreendido? Se calhar porque começaste a lidar com jogadores, por exemplo, que jogam em alguns dos melhores clubes do mundo. Houve alguma coisa que te surpreendeu com essa experiência? Sim.
Sim, no sentido de como eu pratiquei e também tive assim a um nível, digamos, profissional, não ao nível do que trabalho com alguns jogadores, mas hum, na altura, quando jogava, já conhecia colegas meus que tinham imensos desafios dentro daquilo que aparentava ser uma situação espetacular, que é, ele faz o que gosta, joga em algum dos melhores clubes do mundo, é adorado, ganha muito dinheiro, tem umas condições de vida espetaculares, tem uma família bonita. Hum, Portanto, aparentemente, hum, não há problemas para este tipo de pessoas. Pelo menos é assim que as pessoas de fora veem, não é? Quando olhamos para os jogadores de futebol de topo. O que mais me surpreendeu foi que estes atletas depois têm imensos desafios diários que as pessoas que não estão nesse patamar não têm. Isto é, o patamar que eles atingem condiciona-os também depois muito a fazerem coisas normais que para nós são totalmente acessíveis e para eles não. Isto é, por exemplo, para um jovem de 20 anos que está num patamar já elevado, em que a situação financeira é espetacular, em que se tornou de alguma forma famoso e tudo mais, há coisas que ele começa a deixar de poder fazer. E isso causa-lhes imensos porque há uma Só parte queriam deles que só só queriam ser queriam ir normais, ao queriam viver a shopping vida comer, normal de comer com os adolescente. amigos. Sim. Comer e depois beber um copo num restaurante e até ir ouvir música até às 2 da manhã. Hum. E eles começam a ser condicionados desde muito cedo a não poderem fazer isso. E se há um ou outro que vive muito bem com isso, há outros que muitas das vezes, eu tenho alguns atletas com quem trabalho que muitas das vezes, por exemplo, jogam num clube de topo em Portugal e dizem assim: às vezes eu gostava de jogar lá naquele clube de CNS, porque ali eu ia desfrutar muito mais, não é? Iria ter uma vida mais normal, mais condizente com aquilo que é dos meus amigos e tudo mais. Portanto, isso foi o que mais me surpreendeu. Foi, apesar de eles estarem Hum. aparentemente no local onde todos os jovens que gostam de futebol gostariam de estar, Yeah. há muitas das vezes eles gostariam de estar onde os outros jovens estão, não é? Pronto, isso foi o que mais me surpreendeu a trabalhar com eles, porque, pronto, eu acabei por jogar no Leixões, mas eu nunca atingi, digamos assim, um nível de topo, não é? Que era tudo aquilo que também na altura ambicionava. Hum. E também, lá está, sendo este topo muito subjetivo, porque há realmente jogadores que jogando Uhum. numa segunda liga são extremamente realizados, não é? Isto vai em conta do que eu estou a dizer, Sim. e há outros Hum. atletas que jogam nos melhores clubes do mundo e não são assim tão realizados. Portanto, mas isso acho que vai ao encontro daquilo que Sim. é a dimensão humana, não é? O que estamos a sentir depende muito mais do que está a acontecer dentro do que está a acontecer fora. E portanto, isso foi uma das coisas que me surpreendeu Isso faz-me enquanto lembrar, coach a trabalhar com atletas. há uns meses eu e a Mia gravamos um episódio aqui no podcast onde estivemos durante quase uma hora a conversar sobre uma célebre afirmação do Jim Carrey em que ele dizia que desejava que todas as pessoas pudessem ter o sucesso, a fama e o dinheiro apenas para perceberem que isso não era a solução, não é aí que está o segredo da felicidade. Agora são coisas que também se fizerem parte da nossa vida, podemos aprender a lidar com elas um pouco melhor e um pouco mais em paz. Então uma surpresa que eu tive e que eu gostava que te comentasse aí para ver se bate certo com a tua experiência. Uma surpresa que eu também tive foi começar a cultivar muita ideia de que lá fora, né, lá fora estão mais avançados do que nós, né, do que nós aqui em Portugal. Então a ideia de que lá fora trabalha-se as partes, estas componentes mentais e emocionais, muito bem. E depois começar a trabalhar com treinadores e atletas que vão para os grandes clubes, para as grandes ligas e não é? Eu no outro dia estava a ter uma conversa com um treinador de quem eu gosto muito e eles estavam-me a dizer que gostava de saber especificamente o que é que faz o Guardiola, o que é que faz o Klopp no ponto de vista mental e emocional. E eu disse, olha, eu não tenho um conhecimento muito grande específico sobre esses treinadores, não os conheço, não trabalho com eles, só que eu cheiro-me, eu tenho aqui a intuição de que tu já estás mais à frente do que eles no que diz respeito a estes aspectos.
que às vezes há a ideia de que os outros trabalham muito bem isto, mas depois o que eu vou aprendendo é que se calhar o trabalho que nós fazemos aqui em Portugal já é um trabalho que estará ao nível do melhor que se faz noutros sítios. Também tens essa noção? Isto bate certo com a tua experiência? Olha, Uhum. tenho essa noção por aquilo que os jogadores partilham, daquilo que nós, à Uhum. partida, vemos como treinadores de topo, de excelência. Eu e tu, Pedro, quando trabalhamos com o atleta, acabamos por ter o privilégio de muitas das vezes ter acesso Certo. Sim. àquilo que esse Referência. treinador partilha com o atleta, não é? E nós de vez em É. quando fechamos assim os olhos, não é? Franzemos a testa e imaginamos, pá, porra, como é que um treinador supostamente de um nível tão alto Como é que comete estes tenha erros? Porque às vezes são erros, este claro. tipo de comunicação com o atleta? Isso, são erros de, no fundo, acabam por ser quase coisas tão simples de evitar a partir do momento que fossem estudadas e conhecidas e que teriam resultados tão bons, mas que mesmo esse treinador que está numa equipa de topo, que Uhum. é visto como um treinador de topo, que é o mestre da tática, certo? Uh, a verdade é que depois acaba por ter muito poucos recursos no que diz respeito a poder ajudar um atleta a ficar mais motivado, poder ajudar um atleta a ficar mais calmo, mais confiante. Uhum. Isto é, a verdade é que muitas das vezes fazem exatamente o contrário. Fazem exatamente o contrário. E isso leva-me a crer, como tu disseste, que provavelmente muitas vezes temos um treinador, Uhum. até aqui em Portugal, que treina uma segunda liga ou até num CNS, que está muito mais preparado para ter sucesso a este nível do que um treinador que pode Uhum. estar numa equipa de topo e que simplesmente é o mestre da tática. E é muito curioso. O Ferguson retirou-se com uma frase muito interessante, a dizer que quando começou o futebol achava que era 90% tática e 10% mental. Quando terminou o Sim. futebol, que acredita que é Uhum. 90% mental e 10% tática. Isto choca um bocadinho, obviamente, esta frase, principalmente os Uhum. treinadores que se valem de serem mestres da tática. Não Uhum. é? Que quase perguntam, então que não temos que perceber muito de futebol, é só perceber de pessoas. Sim. Eu acho que a coisa pode andar aqui um bocadinho mais no meio, que é nem tanto só uma coisa, nem tanto só outra vai gerar resultados extraordinários, mas as duas coisas juntas, realmente, e muitas das vezes é isto, Pedro, realmente o treinador até não tem que ser o mestre no desenvolvimento pessoal, o mestre a perceber de pessoas. Pode é estar rodeado de pessoas que o ajudem a Quem fazer sabe se isso. nós em É breve isso não que vamos ter nós aqui fazemos. uma terceira vaga no futebol internacional de exportação, não é? Começamos a exportar jogadores, depois começamos a exportar treinadores, não é? Os treinadores portugueses estão super valorizados, são top no mundo, e quem sabe se a terceira vaga não é exportar coaches. Isso qualquer dia os grandes clubes internacionais Sim, estão sim, a sim, recorrer sim. aqui aos coaches portugueses. Eu acho que há aqui muito espaço e nós os dois, claro que estamos muito interessados nisso, não é? Em apoiar também outras pessoas que querem trabalhar como coaches no desporto. Acho que há aqui muito espaço, acho que vai ser uma área que vai continuar a crescer, principalmente porque a presença do coach começa a ser normalizada, começa a deixar de ser uma coisa estranha e que é para estar meio escondida, porque senão pensam que eu sou meio maluco e preciso de ajuda, não é? E portanto isso vai ser normalizado e acho que nos próximos tempos vão existir aí grandes oportunidades. Nós depois também haveremos de estar por aí também para contar novidades sobre isso. Bom, quero-te lançar a última pergunta, Pedro. O que é para ti? Esta é a pergunta com que nós gostamos de terminar aqui as conversas no podcast. O que é para ti uma vida mágica? Hoje, o que é? Sabemos que no passado, se calhar, uma vida mágica era estar no campo a marcar golos. O que é para ti hoje uma vida mágica? O que é que tem que acontecer para tu sentires que existe magia na vida? Acredito que a resposta a essa pergunta é claro que vai ser a minha, e claro que cada um tem a sua, daquilo que eu vivi, e tu há bocado falaste naquela frase do Jim Carrey, não é? Um, Talvez para mim uma vida mágica já tivesse sido muito relacionado com isso, com o ser bem sucedido a um nível externo, com obter a validação de parte das pessoas, podermos ser muito bons naquilo que fazemos,
Talvez há uns tempos isso fosse a minha definição de vida mágica. Há uns tempos, há uns anos valentes. Mas durante os últimos tempos, cada vez mais tenho sentido que uma vida mágica é a possibilidade de vivenciarmos estados emocionais de paz, de alegria, de conexão com os outros, de realização, também de uma certa conexão com esta natureza, porque nós não estamos à parte dela, fazemos parte dela. E, portanto, para mim, uma vida mágica é cada vez mais viver um estado interior de calma, de serenidade, e como tenho essa definição de vida mágica, também procuro, com as pessoas com quem trabalho e com quem interajo no dia a dia, poder passar um bocadinho mais disso. Porque acho que essa questão de, quando fazes essa pergunta, eu acho que a maior parte das pessoas vai mesmo para aquilo que é externo. Olha, para acontecer uma vida mágica, eu tenho que ter uma família assim, um trabalho assado e tal. E depois é muito interessante como até as pessoas que durante o percurso atingem essa visão, depois chegam lá, tal como o Jim Carrey disse, pá, afinal não é bem sobre isto. Afinal eu posso estar a ter isto tudo e continuar a sentir muita perturbação dentro de mim, não é? Então, para mim, uma vida mágica, para mim, é esta busca por um estado interior cada vez mais calmo, mais tranquilo, mais em paz. Hoje não procuro tanto as emoções intensas e, digamos, experiências que me tirem do chão. Procuro exatamente o contrário. Procuro sempre cada vez mais sentir-me mais presente, mais conectado com as pessoas. E para mim, essa talvez seja a definição mais digamos, mais próxima neste momento da minha vida. Gosto Me da tua, sentir em gosto da paz tua vida e de mágica, Pedro. sentir a dignidade. Antes de terminarmos, queria só aproveitar este momento para te entregar aqui um reconhecimento pessoal, porque eu conheci-te na tua outra vida, não é? Inicialmente como futebolista, há 12 anos, ou seja, ainda Há 12 muito anos, no Pedro. início da Há minha 12 carreira anos. como Acho que há 12 coach. anos. E é espetacular observar este progresso todo. Sobretudo, é muito interessante observar como tu estás a trabalhar como coach com atletas de top, de elite, não é? Eu sei de muitos dos atletas com que tu trabalhas, são pessoas que toda a gente conhece, mas como fazes isso de uma forma séria, discreta, gerando muito bons resultados para os teus clientes, sempre com uma visão abrangente do que é o ser humano, que vai muito para além da sua dimensão de futebolista. Portanto, eu acho que tu, por aquilo que eu entendo, daquilo que vou observando e as conversas que temos, parece-me que tu estás realmente a ajudar pessoas, e isso é espetacular. Acho que isso é assim que se resume um coach. E sei também que tens interesse e abertura e generosidade para ires ensinando e partilhando aquilo que tu sabes com outras pessoas, e acho que também estás a ter aqui um papel muito importante neste movimento de ter mais pessoas a fazer um coaching de qualidade no mundo do desporto, que acho que é um movimento que eu também estou muito interessado em alimentar e em incentivar. Portanto, obrigado pelo teu trabalho, Pedro. Está a ser muito fixe e isto ainda está a começar, não é? Isto ainda está a começar. Sim, sim. Olha, obrigado eu, Pedro, porque é mesmo uma honra estar neste podcast, porque sempre que eu ouço um podcast teu, aquilo que sinto é que há um grauzinho de consciência que sobe, algo que fica mais claro. E eu ouço porque nessa obtenção deste estado de paz, de calma e tudo mais, esse podcast proporciona isso. Então, para mim é uma honra poder estar aqui também a partilhar aqui a minha história contigo, o meu percurso contigo, e também acredito que provavelmente é um tipo de conversa que vai tocar algumas pessoas. Acho que isto vai ser uma bela e vai-lhes conversa. trazer também um pouco Há isso. muita gente que se interessa pelo desporto e há muita gente que tem familiares, nomeadamente miúdos, adolescentes, que se interessam muito por desporto e querem ser futebolistas, e acho que ouvirem aqui esta nossa conversa vai ser mesmo muito importante para aprenderem a sentir-se bem com os altos e baixos que esta vida é feita. Pedro, obrigado pelo teu tempo.
Acho que vamos conversar muito mais vezes. Gostei Certo. muito desta nossa conversa e obrigado pela tua abertura. Ainda nos contaste aí os segredos pelo meio. Grande conversa. Obrigado, Pedro. Um grande abraço para ti. Obrigado, eu, Pedro. Deus, abraço.